Oi, pessoal, meu nome é Iane e hoje eu estou aqui para falar como, a gente pode ensinar o apontar para a criança. Então, no vídeo anterior, eu falei dos dois tipos de apontar. Se você não assistiu, vai lá e assiste para saber quais são os dois tipos de apontar. E hoje eu vou falar como a gente pode ensinar, esse apontar. Então, vamos lá. Como fazer? Como o adulto, ou seja terapeuta, seja os pais, devem fazer. Primeira coisa é ensinar através da imitação motora. Se a criança ela imitar, se você consegue fazer qualquer gesto, qualquer movimento e ela consegue reproduzir, se ela consegue repetir, então você pode ensinar o apontar através de imitação motora. Se sua criança não faz imitação motora, aqui no canal eu tenho outro vídeo que ensina como ensinar, como fazer para ensinar a criança a fazer imitação motora. Então, se sua criança não imita, assiste lá esse vídeo que com certeza vai te ajudar. Então, a primeira forma, é por imitação motora, a criança ela observa o movimento e ela consegue reproduzir. A segunda forma, quando a gente vai ensinar, é com ajuda física total, ou seja, a gente pega a mão da criança e faz, esse movimento aqui de segurar os três dedos e deixa só o dedo indicador para ela apontar. Isso a gente chama de ajuda física total, quando o adulto faz o movimento pela criança. E a ajuda física parcial é naquele caso que a criança ela já consegue fazer até o alcance dirigido, até dirigir a mão até o objeto, mas não consegue fazer o movimento. Então, você dá um toque para ela lembrar de como é o movimento. Ou, quando a gente começa com a ajuda física total, aí a gente vai tirando esse suporte, então se torna ajuda física parcial. Quando a gente só dá um toque no braço da criança, ou só toca aqui nos dedos para ela, tipo, lembrar o que é que ela tem que fazer. Então, pode ser por imitação motora, ajuda física total e ajuda física parcial. No caso de crianças autistas, eles têm essa dificuldade do apontar, muitas vezes por falta de planejamento motor. Eles querem fazer, só que não sabem como fazer o movimento ou não sabem como idealizar, para conseguir o que ele quer, ou seja, o apontar. Então, muitas vezes eles têm essa dificuldade de planejar o movimento que vai ser feito, que deve ser feito. Ensinamos a criança a apontar nessa sequência, as crianças que não apontam. Primeiro, encostando o dedo no item. Então, a criança ela aponta para o celular. Crianças não verbais a gente costuma repetir, né? Ah, você quer o celular? Aponta. Então ele vem, encosta aqui no celular e você imediatamente entrega. Sempre que a criança ela fizer, o que foi solicitado, se por exemplo, se ela quer o celular, então o reforçador vai ser o celular. Se por acaso ela quer o lápis, então ela aponta, a partir do momento que ela aponta, mesmo que ela não vocalize, mesmo que ela não fale, ela ganha imediatamente aquele objeto. Isso aí a gente chama de reforço, ela foi reforçada a fazer, foi reforçado nela, ganhou o objeto, e ela vai entender que sempre quando ela fizer, ela vai ganhar. Então, isso o que a gente chama, de reforço na análise do comportamento. Aí depois que ela já consegue, identificar, então quer dizer que se eu encosto aqui, eu ganho esse objeto. Aí a gente vai distanciando. Então a criança vai lá e quer agora um brinquedo lá qualquer. Então, você quer esse brinquedo? Aí a criança vai lá e aponta em direção ao brinquedo. Então ele vai e ganha o brinquedo imediatamente. Você queria esse brinquedo. Sempre lembrar, no caso, para as crianças que ainda não falam, de nomear. Porque muitas vezes eles querem um objeto, mas eles não sabem nem o nome daquele objeto. Então você quer uma bola, então entrega a bola. E à medida que o adulto vai fazendo isso, vai abrindo, o leque de vocabulário da criança, mesmo que ela não fale. Porque uma coisa é a linguagem receptiva e outra coisa é a linguagem expressiva. Ou seja, uma coisa é a criança entender o que está sendo falado e ela não conseguir responder ou não conseguir verbalizar o que ela está pensando, o que ela está querendo, que seria a linguagem expressiva, o que ela expressando o que ela quer. Então, no caso de crianças não verbais,
elas podem sim entender tudo que a gente está falando, mas mesmo assim não se comunicar. Daí a importância, né, de alguma comunicação alternativa nesses casos. E, por último, né, o apontar espontâneo, que é justamente o que a gente quer. Então, nesses 3 tipos de apontar, a gente pode usar, ó, esses 2 tipos de ajuda, né? Ajuda física total e ajuda física parcial, porque quando é com imitação motora, a criança talvez nem precise, né, passar por essas 3 etapas. E isso deve ocorrer, né, no setting terapêutico, ou seja, no ambiente que ele faz terapia com o terapeuta, no ambiente natural, que é um ambiente familiar, com os familiares que convivem com ele, e na escola também, né? Na verdade, deve acontecer em todos os ambientes que a criança frequenta, seja no parquinho, seja numa igreja, seja na escola. Então, em todos os ambientes, ela deve apresentar, né? Ela deve ser levada a fazer ser levada a ter aquele comportamento, o mesmo comportamento em todos os lugares. Aí, oferecendo o suporte necessário para o cumprimento da tarefa, que é o reforço positivo, e então ir diminuindo gradativamente o suporte até que a criança consiga cumprir a função esperada de maneira sistemática e generalizada. Ou seja, a gente começa com ajuda física total, passa para encostando o dedo, né? Depois ajuda física parcial, encostando o dedo, ajuda física total, apontar a distância, a mesma coisa, com ajuda física parcial, para a criança apontar espontaneamente, de maneira sistemática, ou seja, apresentando o mesmo comportamento em todos os lugares, com todas as pessoas. Usar a mão do adulto para apontar ou conseguir um objeto é frequente em crianças autistas, mas é um comportamento que não deve ser reforçado. Ou seja, a criança ela vai lhe puxando muitas vezes até para outro ambiente ou para um estante, para um guarda-roupa, para alcançar alguma coisa que ela quer e vai levando a mão do adulto e leva a mão do adulto até o objeto. Às vezes ela até alcança o objeto, mas ela quer que o adulto pegue para ela. Então, esse é o tipo de comportamento que não deve ser reforçado. Ou seja, percebeu que a criança ela começa a fazer muito isso, começa a fazer esse tipo de usar, né, a mão do adulto em várias situações, então já começa, né, a dar ajuda e apontar para ele mesmo apontar o que ele quer, sempre nomeando, né, o item desejado. E assim que ele fizer, entregar imediatamente. E isso está totalmente, a gente pensa que não, mas o apontar, né, está totalmente relacionado com a fala. E eu vou explicar por quê. Os pré-requisitos da fala é intenção comunicativa, atenção compartilhada, contato visual e imitação. Então, esses são os 4 principais pré-requisitos para a fala. Existem alguns outros, mas nesse caso aí, esses são os principais. Então, no caso do apontar, a criança ela precisa ter intenção comunicativa, ela precisa ter querer fazer aquilo, né? Ela ter a intenção de compartilhar, de mostrar para o adulto o que é que ele quer. Nesse caso, né? Ele está pedindo alguma coisa. Da mesma forma, a atenção compartilhada, ela está dividindo com o adulto, está compartilhando com o adulto alguma coisa que ela quer. Então, contato visual, que não entra tanto, né, nessa questão do apontar, e a imitação motora, que também está totalmente relacionado. Então, os pré-requisitos para fala, muitas vezes não, né? Na verdade, eles são os mesmos pré-requisitos para apontar. Ou seja, para a criança ela começar a se comunicar, ela precisa começar pelos gestos, e um deles, né, o primeiro deles, o principal, é o apontar. Então, isso está totalmente relacionado, né? O ato de apontar está totalmente relacionado com a comunicação, que é pré-requisito para a fala. Então, daí a importância, né, de ensinar a criança a compartilhar e, posteriormente, a falar. Então, a principal forma disso acontecer
em todos os ambientes é criando oportunidades, né? Como é que você vai criar oportunidades para aquela criança apontar? Deixando objetos, né, que não estão no alcance, muitas vezes deixa, ou está ao alcance, mas está naquelas caixas transparentes, elas não conseguem abrir sozinhas. Então, o ambiente tem que ser modificado para criar oportunidades dela apontar. Se a criança tiver tudo na mão, tiver tudo ao alcance, o adulto entregar tudo que ela quer, sem criar, né, sem exigir esse apontar, vai ser muito mais difícil que ela consiga sistematizar esse comportamento. Então, o ideal é que a gente crie oportunidades de apontar. Uma das formas que a gente pode usar é usando livros. Inclusive, eu quero até mostrar, porque o que é que acontece? As crianças, a gente, quando elas são, principalmente quando elas são pequenas, a gente não sabe se elas, como é que está o processamento visual delas. Então, quando a gente começa a inserir livros no contexto, né, familiar, no contexto escolar, a gente tem que escolher livros que tenham poucas letras, né, pouco texto, letras grandes e poucas imagens, para a criança conseguir focar no que você está falando. Se você entrega um livro que tem muitas imagens, que tem uma paisagem, por exemplo, isso aqui, ó, que tem várias imagens aqui no mar, que tem peixe, tem cadeira, tem criança brincando, correndo, tem sol. Então, tem muita coisa para a criança olhar aqui. Então, quando a gente começa usando livros, a gente nunca começa com livros dessa forma, livros que tenham muitos estímulos. Pelo contrário, a gente deve começar, né, sempre com livros que tenham poucos estímulos. Tipo aqui, ó, o elefante. Então, o porco. Aponta para mim o coelho. Então, a criança ela vem e aponta o coelho. Você pode começar até usando fichas plastificadas, né, com velcro, e começar com duas imagens. Então, aponta para mim o elefante. A criança sabe o que é. Primeiro, antes de mais nada, a criança sabe o que é um elefante, ela consegue identificar a imagem do elefante. Então, ela está conseguindo identificar a imagem do que você está solicitando, porque às vezes você pede, aponta para mim o sapo. A criança sabe o que é sapo? Então, essa questão do vocabulário, né, é importante, né, quando a gente vai inserir essa questão dos livros. E começar, ó, com poucas imagens, o fundo todo branco, ou então com pouca coisa no fundo, poucas imagens, né, no fundo, para a criança conseguir realmente apontar e focar o que ela quer. Então, quando a gente for usar livros, no começo a gente usa esse tipo de livro, né, ou estímulos sem fundo, com fundo branco e poucos objetos. E à medida que a criança ela vai conseguindo um repertório, vai conseguindo um vocabulário maior, aí sim a gente pode usar esse outro aqui, ó, com muitas imagens. Então, aponta para mim a baleia, a criança vem e aponta a baleia, certo? É até uma forma de contar uma história, quando você está contando uma história. A criança, sei lá, o urso está na floresta e encontra uma raposa. Onde está a raposa? Então, você vai contando essa história, né, para a criança, para trabalhar outras habilidades também, não só o apontar. Mas o livro, né, é um importante recurso que a gente pode usar para ensinar a criança a apontar. Claro que a criança ela tem que ter interesse no livro. Para a criança ela fazer alguma coisa, né, ela tem que ter interesse naquilo, ela tem que ter uma motivação. Então, essa questão de usar os livros vai funcionar com todas as crianças, com todo mundo? Não. Assim como nenhuma técnica, nenhuma recurso, né, que a gente use vai servir para todas as crianças, até porque as crianças elas são únicas e apresentam, né, dificuldades e repertórios diferentes. Então a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer uma estimulação como essa.
Então, tirar do alcance da criança os objetos que ela gosta, deixar visualmente acessível, ou seja, a gente deixa lá na prateleira, mas deixa numa prateleira mais alta, onde ela não consiga alcançar. Deixa dentro de uma caixa, mas deixa numa caixa transparente, que ela consiga ver o que é que tem dentro. Então, ela está visualmente acessível, mas a criança ela não consegue, né, pegar sozinha. E lembrando que não estamos trabalhando a autonomia da criança, e sim a comunicação. Se você quer trabalhar a autonomia da criança, então sim, você quer que ela faça isso, abra a caixa sozinha e pegue o brinquedo sozinho. Então, nesse caso, a gente está trabalhando a autonomia. Se você quer que a criança trabalhe comunicação, como apontar, como vocalizar, abrir, ou como vocalizar alguma coisa. Eu quero tal coisa que eu não consigo alcançar. Eu quero biscoito que está em cima lá. Então, a gente está trabalhando outras habilidades e não apontar. Então, no mesmo contexto, a gente pode trabalhar duas coisas, né? Eu quero o biscoito, a vocalização, pode trabalhar o apontar, ou pode simplesmente trabalhar a autonomia da criança, a criança ir lá sozinha e pegar o biscoito sozinho. E sempre, né, quando ela quiser alguma coisa, aponta o que você quer. Então, apontou que quer, sempre entregar imediatamente o item para reforçar aquele comportamento e ele se repetir, certo? Vamos lá. Não se antecipar à criança, sempre perguntar o que ela quer antes de dar o item. Muitas vezes, eu me coloco também, nós mães, basta a criança olhar que a gente já sabe o que é que ela quer, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o ambiente que ela está. Então, muitas vezes a gente se antecipa e já entrega antes da criança pedir. Isso é bem comum e é uma coisa que é meio que automática, não é porque a gente quer, é porque a gente já sabe o que é que a criança quer e realmente se antecipa. Mas quando a gente quer ensinar, né, uma habilidade da criança, a gente tem que dificultar a vida da criança. E dificultar entre aspas, porque a gente vai dificultar até o ponto que ela consegue fazer. Tipo, se ela consegue apontar, então, espera ela apontar. Se ela consegue falar o que ela quer, então, espera ela falar o que ela quer. E não entregar o item, né, antes dela fazer o que foi solicitado. E como eu falei no vídeo anterior, sempre nomeando os objetos, certo? Se você não assistiu, né, o vídeo anterior sobre os tipos de apontar, vai lá e assiste. A questão da generalização é super importante. Eu passei por várias experiências de generalização. Crianças autistas, elas têm dificuldade de generalizar. O que que acontece? Ela consegue fazer, muitas vezes, aquilo, ou qualquer habilidade que ela esteja trabalhando, muitas vezes com a terapeuta, e não consegue fazer em casa com os pais. Ou então o contrário, em casa ela faz e na escola ela não faz. Generalização é quando a criança realmente aprende o que ela deve fazer. E quando é que ela aprende? Ela aprende quando faz aquele movimento, aquele comportamento em todos os ambientes e com qualquer pessoa. Não é porque ela faz só comigo em todos os ambientes que ela aprendeu. Não, ela tem que fazer comigo, ela tem que fazer com a tia, ela tem que fazer com o coleguinha. Então, quando a criança ela faz isso, então quer dizer que ela generalizou aquele comportamento e aprendeu. Se a criança não generaliza, então a gente não pode dizer que ela aprendeu aquilo. Então, a generalização, ela é muito importante para a gente realmente se certificar que a criança ela vai fazer aquilo com qualquer pessoa e em qualquer lugar. E tirar ajuda, né, sempre que possível, porque o que que acontece? Muitas vezes a criança ela fica dependente de dica. Lembra lá no começo que eu falei de ajuda física parcial, ajuda física total? Então ela sabe o que é que ela deve fazer, mas ela fica esperando você fazer por ela. Então, quanto mais dica a gente dá, mais difícil vai ser ir tirando aos poucos no final. O ideal o que é que a gente quer? Que ela faça sozinha de forma espontânea, sem dica, sem ajuda física, sem nada. Porque no dia a dia, né, ela vai precisar de fazer sozinha. Então, o ideal é que a gente faça o menos pela criança, o menos ajuda que a gente puder. E ir tirando essa ajuda, seja ela qual for,
o mais breve possível, porque para ela justamente não ficar dependente de dicas. Isso é uma coisa bem frequente, né? A criança ela espera um comando, ela espera um toque, ela espera alguma imagem para conseguir antecipar, né? Que a gente chama do antecedente, ela precisa de um antecedente para poder fazer aquele comportamento. Então, esse tipo de ajuda, ela tem que ser tirada, né? Sempre que possível e o quanto antes. E obrigada, né, até quem assistiu até aqui. Se você tem alguma dúvida sobre apontar, se não ficou claro alguma coisa, deixa aí nos comentários. Não esquece de compartilhar com as amigas e qualquer dúvida, né, pode deixar nos comentários. Então, não deixe de curtir esse vídeo e obrigada, pessoal.